E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Meus filhos, eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria aqui, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo. Patrocina nada mais, nada menos que o Barcelona e outros clubes de futebol. E com boas-vindas tem bônus de até $300. Se você usar o cupom ZOEIRA1x, você dobra o valor da sua primeira aposta. Amanhã tem um monte de jogos aí, inclusive o Campeonato Brasileiro já começa amanhã. E amanhã também tem Real Madrid em campo, tem o Barcelona em campo, aí tem Internacional e Bahia, São Paulo e Fortaleza, Fluminense, Bragantino. Então não perca tempo e vai na 1xBet. Lá não é só futebol não, tem outros esportes para você se divertir. Tem cassino também. Enfim, uma infinidade de esportes. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E lembrando, quando você entra no link, você está ajudando o canal da Zoeira. Bom, dito isso tudo, vamos lá para o sofrimento de hoje. Vamos ver. O Botafogo perdeu a segunda na fase de grupos da Libertadores e é o lanterna do Grupo B. Agora a situação é a seguinte, precisa se recuperar para chegar às oitavas. Nem a altitude de 2.800 metros tira o fôlego para demonstrar paixão. Estamos sempre confiantes, comissão técnica nova, vida nova, ano novo e vida que segue. Não tem retrovisor. E para apresentar o estilo do novo Botafogo, Arthur Jorge escolheu uma roupa discreta, mas na escalação ousou mais. Luiz Henrique, Jefinho, Júnior Santos e Tiquinho, juntos, numa formação cheia de atacantes contra a LDU. Procuramos criar condições de ter uma equipe ofensiva. O Tiquinho até deu essa impressão, enquanto o inquieto Arthur quis orientar até o adversário, mostrar onde o Quinones deveria bater o lateral. O equatoriano educadamente ignorou, mas logo depois, na sequência da jogada, o Arthur teve um motivo bem maior para ficar irritado. É que depois do lateral, a marcação do Botafogo toda atrapalhada se preocupou com o Estrada e com o Arce, mas esqueceu do Alzugaray. E uma linda jogada do centroavante, o Alex Arce. Uma equipa que sofre um golo de um arremesso lateral a este nível e a competir desta forma não é aceitável. Tão contrariado que o Arthur ficou meio sem ter o que dizer na hora. Apenas 3 minutos de jogo. A gente não pode dar essa situação de tomar um gol tão cedo, porque acaba que condiciona, a gente tem que mudar todo o plano do jogo. E o plano passou a ser tentar segurar a LDU, que se animou. O estoque de paciência do Arthur foi diminuindo, o de irritação aumentando. Ainda assim, pedia ao time calma, toca, mas não estava fluindo. Pior, a LDU continuava chegando, envolvendo o Botafogo, até que o Estrada estragou ainda mais o humor do Arthur. Só restava extravasar. Aí veio enfim uma boa notícia para ele. Na revisão do lance, o gol foi anulado por causa de um impedimento milimétrico na origem do lance. Essa reviravolta não significou uma mudança drástica no roteiro do jogo. A LDU seguia por perto do gatito com Arce. O final do primeiro tempo foi uma onda de finalizações equatorianas. Vidjamil, Arce, Estrada. E também no comecinho do segundo, um festival de chances perdidas. O Botafogo enfim se tornaria mais perigoso, ainda que na tentativa solitária do Jefinho de encontrar espaços por conta própria. O time brasileiro começou a ter mais domínio, sem ameaçar tanto assim. No segundo tempo a gente tentou mudar um pouco o jeito de jogar para tentar surpreender o adversário, né? Eu caí pelos dois lados ali. Mas o Quinteiro não deu espaço para o Júnior Santos aumentar a vantagem na artilharia da Libertadores. Tudo poderia ter piorado para o Botafogo nesse lance do Gonzalez com o Tietê quando a bola bateu no braço do brasileiro dentro da área. A turma da LDU pediu pênalti, mas não foi atendida. O time equatoriano não deixou de preocupar o gatito, porque o Botafogo, se mandando para frente, passou a dar ainda mais espaço atrás. E já nos acréscimos, mesmo sem muita marcação, o Arce não conseguiu passar pelo gatito. Mas a LDU deixou o Botafogo para trás, na lanterna do grupo. Uma estreia difícil que mostrou ao Arthur o tamanho do desafio nesse emprego novo. Daqui de Quito, o Botafogo vai direto para Belo Horizonte, onde estreia domingo contra o Cruzeiro no Brasileirão, sob pressão depois de 2 derrotas seguidas na Libertadores. Saímos daqui frustrados com o resultado,
sabemos que podemos e que vamos fazer muito melhor no futuro, que estamos a trabalhar em cima do tempo também, mas com a consciência de que há margem para podermos fazer melhor. Na altitude de Quito, a Libertadores mostrou ao português Arthur Jorge que o estresse não costuma ser baixo desse lado do Atlântico. Vamos falar dessas escolhas que a gente até trouxe aqui, né? O que o Arthur Jorge fez em relação a também os ausentes, porque eu acho que tem muito baseado nas escolhas do Arthur, as ausências do Savarino, do Eduardo, do Damian Soares e também do Marçal. E aí ele escolhe esse time que tinham 4 caras na frente e o Danilo e o Marlon Freitas como os volantes, né, o Pedrosa? Sim. Eu falei ontem aqui, e eu não vou ser resultadista, eu disse ontem aqui que eu já tinha visto alguns treinadores durante o jogo mexer e deixar uma configuração parecida e que eu não havia gostado. Eu gosto muito, mas isso é uma opinião minha, um gosto meu, de ter um cérebro, um cara, um camisa 10, tipo não vou dizer bem um Romero, mas poderia ser um Romero, um Eduardo e até um Tietê fazendo essa função, que é um cara criativo, inteligente, que conecta esses volantes, que são bem marcadores, com os atacantes. Sim. E eu senti esse buraco ali no meio de campo, que eu também sentia no primeiro jogo do Júnior Barranquilla, Pedrosa, que o Eduardo não foi bem. E aí a ausência dele, né, não jogando bem, fez esse buraco também no meio, a falta da conexão do ataque com os volantes, Pedrosa. Não sei se você concorda comigo. Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Cara, eu falei que ia falar... Essa sou eu depois do 6h30 da manhã, Fernanda não dormiu. Não, essa sou eu aos 3 minutos de jogo. 3 minutos de fazer mais. Pô, a produção foi bem nessa. Vamos lá. Eu acho que o Botafogo ontem teve diversos problemas. A gente pode elencar aqui, principalmente quando você entra com um novo treinador numa condição que ele nunca esteve, que é a altitude, e ele muda a formação de uma equipe que já vinha jogando no 4-3-3 há muitos meses. Quando ele muda essa formação, claramente o Botafogo não sabe o que fazer com a bola. Muito pelo contrário. O Botafogo se tornou um time intuitivo. O que isso significa? Todo mundo fazia o que achava que tinha que fazer na cabeça, não tinha uma postura tática, não tinha um posicionamento. Em relação ao meio-campo, concordo com você que faltou esse elo de ligação, mas aí a gente não pode deixar de falar, por exemplo, da partida terrível que o Danilo Barbosa fez no primeiro tempo. Ele errou absolutamente tudo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E o Marlon Freitas também mostrou uma passividade muito grande na questão da marcação. Quando eu vou pra linha de zaga, a partida que o Lucas Halter fez ontem, ela dá todas as munições pra torcida do Botafogo que não gosta dele. A parte da torcida do Botafogo que não gosta do Lucas Halter, ela teve a total razão quando viu um jogador totalmente perdido. Taticamente, o Botafogo não funcionou em momento algum, sentiu os efeitos da altitude, foi um time que jogou tentando muitas vezes a bola longa, sendo que nesse tipo de situação o ideal é você jogar agrupado, porque o passe é diferente, o domínio é diferente, então você tem que jogar um pouco mais agrupado e o Botafogo não conseguiu fazer isso, como eu disse. Jefinho, Luiz Henrique, Tiquinho e também o Luiz Henrique, cada um fazia o que queria com a bola. O Júnior Santos, cada um fazia o que queria com a bola. O Tiquinho, por exemplo, cara, que partida apagada do camisa 9 do Botafogo, e isso tudo tem a ver com o próprio time. Mas além da questão tática, tudo aquilo que a gente abordou aqui, eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo nesse programa e que eu falo e falo novamente e vou repetir sempre. Libertadores precisa de casca, você precisa entrar dentro das partidas tendo uma linguagem corporal, que é até uma coisa que o Guardiola fala muito na série que eu e o Vini a gente está assistindo sobre o Manchester City, onde você tem que entrar dentro do jogo, muitas vezes, querendo o jogo. O Botafogo ontem, por exemplo, Fernanda, só um exemplo qualquer, não tomou cartão amarelo no jogo fora de casa de Libertadores. Sabe quantos cartões amarelos a LDU tomou? 3. Parece bobeira, mas isso é a forma como você encara o jogo. Fazer uma falta, mostrar vontade, mostrar raça. Ontem eu não vi nada disso no Botafogo, muito pelo contrário. Parecia uma equipe que estava jogando qualquer jogo da temporada e não um jogo extremamente decisivo depois de ter perdido a primeira partida em casa. Eu falei aqui, quando você perde a primeira em casa, é fatal. Quando você perde a segunda da forma que foi, não dá nenhuma confiança de que o Botafogo vai conseguir essa classificação. A grande verdade é que o problema é perder, ainda mais numa sequência assim de Libertadores, 2 direto. Mas o grande problema mesmo foi ter perdido o primeiro em casa, né? Porque jogar na altitude é sempre muito difícil. Não é um placar, perder de 1-0 para LDU lá, é um placar absurdo? Não é. Mas na situação que o Botafogo se colocou, perdendo o primeiro jogo em casa, começa a ser um grande problema matematicamente se a gente pensar no tiro curto, que é a fase de grupos da Libertadores. Agora, o ponto alto do comentário do Pedrosa pra mim, Vene, é exatamente isso. A forma espalhada que estava o Botafogo, pro que te proporciona, como a altitude proporciona pra você, a bola parece um foguete, você dá um passe e ela vai muito rápido. A gente viu erros de passe do Botafogo, principalmente nos 20 primeiros minutos, que é o tempo até de que você começar a entender o tempo da bola, uns passes e fala assim, meu Deus do céu. E aí você tendo que ter uma conexão. Ou o cara sai correndo com a bola no mano a mano, que era o que tentava o Luiz Henrique e o Jefinho, ou ele tenta quebrar a linha com passe. E esses passes sempre eram errados. A altitude, ela é um ponto totalmente diferente do que se pode entender no futebol. E aí o Botafogo acabou se lascando nessas escolhas em que a altitude acabou atrapalhando também.
Se esse jogo fosse fora da altitude, se ia ser esse placar, a gente não sabe. A gente também não pode só colocar e ficar justificando a altitude. Não pode. O futebol não é isso. Todo mundo sabe há quantos anos as pessoas jogam na altitude. Há muitos. Todo mundo sabe o que acontece na altitude. Mas eu acho que foi uma combinação e o Pedrosa foi muito feliz nos comentários dele, o Vene Casagrande. Fernandinho, eu concordo com vocês. Acho que o Botafogo não perdeu por causa da altitude. Acho que a altitude, obviamente, atrapalha. Você mencionou aí erro de passe. A gente viu também Flamengo e Milionários, Flamengo errando muito espaço. Isso, com certeza, é por causa da altitude. Mas eu vou além. As decisões do treinador na hora de montar a equipe, na minha opinião, foram decisões erradas. A gente pode ver um Júnior Santos se destacando muito aberto pela ponta direita. E o que ele faz? Ele centraliza o Júnior Santos. E a gente pode perceber que não é a dele. Todo mundo sabe que não é a dele, menos o Arthur Jorge. Pelo visto, ele não estava acompanhando de perto. E nenhum problema isso, um treinador não acompanhar de perto, até porque ele estava comandando uma outra equipe. Mas ele mostrou nessa estreia dele que ele não conhece de fato 100% o elenco do Botafogo. E como ele vai conhecer? Jogando, porque ele não vai ter tempo para treinar. Agora, no final de semana, já tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Agora, eu quero destacar a péssima atuação do setor defensivo novamente. Não dá, aí entra naquilo que o Pedrosa falou, você entrar ligado no jogo. O Botafogo tomar um gol com 4 minutos do primeiro tempo, numa bola que saiu batida de lateral. Você tem que entrar extremamente ligado, é Libertadores, gente. Tudo bem, tem que estar ligado sempre, mas quando é Libertadores, o seu nível de concentração tem que estar 100% a mais. Você tem que estar muito esperto. E aí, eu vou entrar no ponto da montagem do elenco do setor defensivo. A gente pode ver um Botafogo contratando o Lucas Alter, que ontem fez uma partida terrível, como o Pedrosa mencionou. O Barbosa, querendo ou não, é um jogador extremamente forçado, mas e no banco de reservas? Tem o Pablo, que quando a gente falou que o Botafogo contratou junto ao Flamengo, foi um erro de contratação. Tanto é que até agora ele não estreou. Por quê? Questões físicas. Nem falo tecnicamente não, mas fisicamente falando, isso é até informação. O Pablo não vai aguentar a sequência de jogos. E então o Arthur Jorge precisa corrigir urgentemente esse problema no setor defensivo do Botafogo, porque senão vai se tornar um problema crônico para a temporada. Porque, mais uma vez, o setor defensivo deixou a desejar. Bom, família zoeira, tá aí, né? Deixei até aqui um moralzinho para manter isso aí. O Botafogo faz sua pior estreia na competição da Libertadores aí. Pra vocês terem uma ideia, aquele time de 2017, que era um time feio, venceu as 2 primeiras rodadas. O time era feio, mas tinha vontade, tinha sangue, tá? Vontade de vencer. O Botafogo foi eliminado nas quartas de finais em 2017 pro Grêmio, que foi o atual campeão da Libertadores naquele ano. Aí, esse Botafogo de 2024, cheio de dinheiro, salário em dia, salário altíssimos, e passando vergonha. Não vou falar da altitude não, cara. O Botafogo não jogou bola de novo. Muda técnico, muda direção, muda jogadores, muda não sei o quê. E o time não muda. Caraca, é impressionante, cara. É impressionante. E olha, ficou baratíssimo 1-0 ontem da LDU. O Botafogo poderia ter voltado com uma goleada histórica ontem na Libertadores, que ia atrapalhar ainda mais o Botafogo se quiser pensar aí na classificação, porque o saldo de gol conta muito. Agora o Botafogo simplesmente tem que vencer todos os seus jogos em casa e vencer fora também se quiser se classificar. Tem que fazer pelo menos 10 pontos e não temos nenhum ponto. E a Libertadores em fase de grupo passa assim, ó. Não tem muitos jogos. Cara, que situação do Botafogo. E outra, se não ficar nem na terceira colocação, nem para uma Sul-Americana, provável Sul-Americana, o Botafogo pode chegar. Eu vi torcedores do Botafogo falando assim, cara, esquece outras competições, deixa o Botafogo só no Brasileiro, porque esse time não tem culhão para participar de outros jogos, de outras competições, não tem capacidade. E o Botafogo de 2023 foi eliminado nos pênaltis pro Atlético Paranaense na Copa do Brasil, nas oitavas, chegou longe na Sul-Americana, abrindo mão da Sul-Americana. O Botafogo poderia ter sido campeão daquela Sul-Americana no ano passado, abriu mão, que pegaria a própria LDU, que estava horrorosa, pior do que esse daí que a gente viu. O Botafogo bota time em reservas, é eliminado nas quartas e perde o Campeonato Brasileiro. E inicia... mas ninguém aguenta mais falar de 2023. Mas o que mudou? O que mudou de 2023 para 2024? Não mudou nada. Aquela reta final de 2023 para esse início de 2024 é a mesma porcaria. Mudou alguns jogadores, mudou bastante jogadores, mais de 11, mas o espírito continua a porcaria do ano passado. Um time sem vontade, sem ânimo, sem querer, com salário tudo em dia, salário alto. Até onde o João Texto vai levar esse Botafogo sem uma zaga decente? O Arthur Jorge colocou 4 atacantes ontem, mas o Botafogo não tem meio, não tem zaga, é uma avenida. Mas tava com desfalque. Que desfalque? O Rafael ia fazer mudar o que ali?
O Eduardo ia mudar o quê? O Marçal ia mudar o quê? A gente vive reclamando desses mesmos jogadores. O Botafogo contratou o Pablo do Flamengo pinchado. Cara, que loucura. Que loucura. Bom, Campeonato Brasileiro começa pro Botafogo domingo, 5 horas da tarde, lá em Minas contra o Cruzeiro, que é um time horroroso também. Esse jogo tem tudo para ser um show de horrores, tanto do Botafogo quanto pro Cruzeiro. O Cruzeiro ontem na Sul-Americana vencia de 3-0 no primeiro tempo. No segundo tempo tomou um empate. Se tivesse mais 2 minutos, os caras viravam o jogo. Tinha vantagem do empate na final do Campeonato Mineiro. Empatou o primeiro jogo contra o Atlético em 1-1 e tinha vantagem do empate no segundo, tomou de 3-1 de virada. É um time horroroso que o Botafogo vai enfrentar. Eu quero ver o que o Botafogo vai tirar dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que é um time horroroso do Cruzeiro. Não tem goleiro, não tem. Ó, eu não sei qual é a pior zaga, sem sacanagem, mas fala sério. Quem tem a pior zaga? Cruzeiro ou Botafogo? Vai ser um show de horrores. Ou vai ser um 5-5, ou vai ser um 0-0 muito feio, ou alguém vai ganhar esse jogo suado. Ai, meu Deus do céu. Bom, cara, enfim, não tem muito o que falar. É deixar a bola rolar. Complicadíssima aí a situação do Botafogo na Libertadores. Não tem muito o que fazer. Vencer. O Botafogo tem que fazer uma campanha agora de campeão na Libertadores. Tem que ganhar seus jogos em casa e ganhar fora. Para tentar ficar na segunda colocação que você se classifica. Se classifica 2. Mas do jeito que o Botafogo não vem jogando, porque o Botafogo ainda não entrou no espírito da Libertadores. Pra você ter uma ideia, em 2017, que eu falei, o Botafogo estreou contra o Estudiantes em casa, vencemos 2-1. Atlético Nacional fora, 2-0 Botafogo. Em 2014, o Botafogo venceu o São Lourenço por 2-0 em casa e empatou em 1-1 com a União Espanhola. E aí, antes disso, o Botafogo só jogou a Libertadores em 96. Olha quantos anos o Botafogo fica pulando da Libertadores. O Botafogo precisa jogar a Libertadores todo ano, ou pelo menos um ano sim ou não, para aprender a jogar a Libertadores. O Botafogo é cabaço na Libertadores. O Botafogo não sabe jogar Libertadores. E em 96, o Botafogo perdeu para o Corinthians, fora de casa, e ganhou a Universidade Católica no Maracanã, nesse jogo, se não me engano, por 4-1. E agora estreia com 2 derrotas seguidas. Inclusive um vexame dentro de casa, 3-1, poderia ter sido mais. E ontem 1-0, que poderia ter sido mais. Só não foi mais por pura incompetência desse time feio da LDU. O grupo do Botafogo é feio. Só que a gente esqueceu de dizer que o nosso time também tá feio. Cheio de nomes, mas feio. Chiquinho, Luiz Henrique, Tietê, Júnior Santos, Rafael, Eduardo, o Gatito. Mas feio. Tem nome, mas é feio. Ai, deixa a opinião de vocês aí se tem o que falar desse time, né? Tá, deixa nos comentários aí. Eu vou ficando por aqui, não tem muito o que fazer não, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, um abraço. Fui!